O Alto Império é um período do Império Romano que se encaixa no período comprometido entre 27 anos a.C. e o século III d.C. Este período se inicia na sagração de Otávio, dando início a um dos maiores momentos da história do Império, uma vez que foi nesta época que ele abrangiu a consolidação e seu apogeu. No Alto Império, uma das principais características foi a centralização do poder nas mãos do imperador, embora tenha sido mantido o Senado. Era o imperador quem destina o controle das importantes decisões econômicas, políticas e sociais. A organização social e a política do pão e circo. A organização social do Alto Império sofreu algumas alterações, fazendo com que se classifiquem três tipos de classes sociais: senatorial, equestre e inferior. A classe senatorial, a classe política romana, detinha-se uma série de privilégios políticos, de forma que, mesmo sem o mesmo poder anterior do Senado passado, garantia uma maior qualidade de vida. Já a classe equestre era aquela que era permitido o ingresso de cargos públicos, de forma que pudessem possuir alguns privilégios em relação a grande parte da população. Por fim, a classe inferior, compreendida a grande maioria da população, que possuía uma qualidade de vida muito menor em relação aos demais, quase sem privilégios. A Pax Romana. Foi nesse período que os romanos chegaram ao apogeu político e cultural. A Pax Romana foi o período em que as guerras de expansão tiveram fim. Com isso, houve grande investimento nas artes, literatura, filosofia, agricultura e no direito. As cidades foram reconstruídas com estradas e aquedutos. Mas com a Pax Romana começaram a surgir alguns problemas, pois como não haviam mais guerras, começou a faltar mão de obra escrava. Consequentemente, a produção diminuiu e os preços foram aumentados. Economia. A economia do Império Romano teve como base uma única moeda corrente, a cobranças de baixas tarifas alfândegas e uma rede de estradas e portos protegidos. Tudo isso para facilitar as trocas comerciais entre as várias regiões. Embora a agricultura fosse a atividade econômica mais importante do mundo romano, o comércio marítimo de produtos de substâncias exóticos ou de luxo foi bastante expressivo. Roma, centro do Império, consumia cereais importados da Cilícia e da África, e azeite de oliva provenientes, em especial da região correspondente à Espanha e ao Egito. Os mármores coloridos, utilizados nas principais construções e esculturas da capital e de outras cidades, vinham da Ásia e do norte da África. A produção em fábricas era praticamente desconhecida. Em sua maioria, os artigos eram confeccionados por artesãos que trabalhavam com uma pequena produção e muitas vezes diretamente para usuários de mercadorias encomendadas. O comércio da cerâmica, cujo principal centro de operações era Arezzo, na Itália, abastecia o mercado romano, bem como as províncias ocidentais do Império. Sociedade, organização social e econômica do Império. A sociedade foi dividida em três ordens, segundo um critério censitário. A senatorial, que possui privilégios políticos. A equestre, que permite o acesso aos cargos públicos. E a inferior, que abrange a maioria dos cidadãos. Com isso, Otávio ganhava o apoio dos comerciantes ricos, enquanto que, como forma de compensar a perda de poder do Senado, cumulava os senadores com regalia que os tornava dependentes do poder imperial. O controle sobre a plebe era efetuado por meio da política de concessão de alimentos. Política essa iniciada por Júlio César e aplicada por Otávio. A isso se somou a criação de grandes espaços públicos para a realização de jogos, corridas de bigas e combates de gladiadores.